Olá, seja muito bem-vindo ao Coletiva, ao seu programa semanal de entrevistas da TV Unifev, afiliada à TV Brasil. É sempre um prazer contar com a sua companhia e com a sua audiência aqui na TV de Votuporanga. Bom, dia 31 de maio termina o prazo para declaração do imposto de renda. Você já fez a sua? A gente sabe que ainda existem muitas dúvidas, né, sobre esse assunto. Então, por isso, a gente convidou hoje aqui o professor da Unifev, coordenador do Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil aqui da faculdade, Yoshimi Oka. Professor Oka, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Fabiola, pela sua atenção e o convite. É um assunto realmente chatinho, né, professor? Complicado. A gente sabe, todo ano a gente tem que lidar com isso, né? É verdade, Fabiola. Eu não diria chato, né? É que o contribuinte tem uma certa dificuldade, né, de reunir essas documentações. Isso. E principalmente aquele medo, né, de apresentar a sua declaração e ter algum problema fiscal. Isso. E, na verdade, isso é um mito, Fabiola, é um mito. Não há o que se temer. Uhum. Né? Se a pessoa teve seus rendimentos dentro das normas legais, a Receita apenas, né, quer que ele apresente essa declaração para que verifique se ele tem a pagar ou a receber. Sim. Então, muitas das vezes, o contribuinte pagou a mais durante o ano e ele vai ser restituído. Fazendo tudo certinho não tem erro, Não né, tem, professor? não há. Então, a gente vai falar sobre isso aqui hoje, viu, pessoal? Vamos tirar várias dúvidas aí do dia a dia, do pessoal de casa, que não sabe ainda como lidar com a declaração de imposto de renda. A gente vai explicar direitinho tudo sobre isso. Mas, para começar, professor, eu gostaria que o senhor falasse sobre esse apoio que o Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil aqui da Unifev oferece para essas pessoas que precisam declarar seu imposto de renda. Porque esse atendimento, inclusive, é gratuito para a comunidade. Explica um pouquinho sobre isso. Bem, o NAF, né, que é o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, é um projeto da Receita Federal para com as instituições de ensino. E a Unifev, né, foi agraciada, né, pelo órgão para que nós fôssemos o representante da Receita Federal aqui em Votuporanga. Primeira definição do NAF, ela não é uma extensão da Receita Federal e também não é o escritório de contabilidade para concorrer, né, com o escritório na elaboração de algumas obrigações acessórias da Receita Federal. O contribuinte, né, que for de baixa renda, tá, é importante, né, dizer isso, porque poderá ir algum empresário e dizer, olha, eu quero fazer. Não, nós atendemos a população de baixa renda. Que às vezes não pode pagar por um Sim, escritório, né? Exatamente isso. Então a ideia é social, né, do NAF. E esse trabalho é elaborado pelos alunos do curso de Ciências Contábeis. Então, a Receita Federal tem duas intenções. Além de contribuir com o atendimento do contribuinte, né, fazer com que o aluno vivencie, né, a elaboração dessas declarações de renda, principalmente no atendimento presencial com o contribuinte. Ele passa a vivenciar esse atendimento, as dificuldades que o contribuinte tem, né, então isso acaba contribuindo para os futuros contadores. Que bacana, e com certeza para os alunos, né, ajuda bastante. Sem dúvida, e o atendimento é totalmente gratuito. Tá. E como é que a gente pode ter acesso a isso? Como essa população de baixa renda pode procurar pela Unifev? Sim, o núcleo, ele fica na cidade universitária e o atendimento, né, é de terça e quartas-feiras, das 17 às 19. Terça e quarta-feira, das 5 horas da tarde às 7 horas da noite. Então é um período até bom, depois do trabalho o pessoal pode passar por lá. Sim, e o atendimento telefônico também, né, pode ser feito neste horário. Então os documentos, todas as informações devem ser levadas pessoalmente até o núcleo. Sim, é importante, né, que o contribuinte leve a documentação, né, as documentações necessárias quando relacionada à declaração de renda, ou ele pode ir, né, com a sua dúvida, né, para esclarecer alguma questão tributária que ele possa estar enfrentando. Perfeito. Nós vamos deixar aqui para vocês todos os contatos, então, do NAF, que faz esse atendimento gratuito para a comunidade
mas para a população de baixa renda, viu, pessoal? Então, o curso de Ciências Contábeis está envolvido nesse projeto. É um projeto de responsabilidade social da Unifev, né, professor? Sem dúvida. Não vamos deixar de dizer isso, que realmente é bacana, faz um trabalho aí muito interessante e ainda dá tempo, então. Sim. A declaração vai até o dia 31 de maio, né? A entrega, né, é até às 23 horas e 59 minutos. Porém, né, nós pedimos, né, lá do NAF que o pessoal que tenha o interesse em fazer a declaração de renda conosco antecipe, né, não deixe para a última hora, porque, né, é complicado. Porque às vezes falta um documento, tem que correr atrás ainda, Exatamente, né? exatamente. Professor, de forma geral, assim, quais são os principais documentos que as pessoas precisam reunir para fazer a declaração? Sim, perfeito, Fabiola. A documentação seria esta: a declaração de renda do ano anterior, né? Se nunca fez, não há como trazer. O informe de rendimentos que a empresa que o contribuinte trabalha, que é fornecido pela própria empresa, extratos bancários para fins de declaração de renda. As pessoas confundem o extrato com o extrato da declaração de renda. Então, o extrato para fim de declaração é próprio. Ele vem lá demonstrado todos os dados que o profissional precisa para elaborar as informações para a Receita. Se ele adquiriu algum bem, veículo, moto, casa, carro, no ano anterior, tem que trazer os recibos, né, correspondentes para que a gente possa elaborar. Aluguéis, né, caso ele pague ou receba pensão alimentícia, isso é muito importante. Basicamente são esses. Tá, então quer dizer, hoje em dia até tem essa facilidade, né, professor, de conseguir todos esses documentos de forma digital, né? Sim. Para quem tem os aplicativos de banco, você emite ali o informe de rendimentos, já manda para o teu contador rapidinho, tá bem tranquilo, né? Exatamente, essa digitalização aí nos contribui muito. Professor, explica para a gente, assim, vamos começar do começo, que eu digo. O que seria a declaração do imposto de renda? O que é o imposto de renda? Como que o senhor pode explicar para o pessoal de casa? Na verdade, o nome é um ajuste, né? O que acontece? O trabalhador, mensalmente, ele é tributado no imposto de renda. Se o contribuinte verificar lá no olerite dele, vem lá descrito IRRF, que é Imposto de Renda retido na fonte. Então, todos os meses, né, é retido um determinado valor de acordo com uma escala de tabela que a Receita Federal tem. Tá, então desse salário já é descontado esse imposto? Já é imposto. descontado, ele vem pagando. Tá. Ao final do ano, é feito um ajuste. Ou seja, do total que esse contribuinte já pagou, a Receita quer saber se ele pagou a mais ou menos do que deveria em função do volume total do ano. Tá. E aí vai gerar ou a pagar ou a restituir. Entendi. Então, a ideia não é verificar se esse contribuinte está sonegando. Não há como sonegar hoje. Não tem como, porque todas as informações de banco, de cartório, de médico, de imobiliária, cai tudo na rede da Receita Federal. Elas estão interligadas, então. Estão todas interligadas. Então, não há como o contribuinte tentar se isentar dessa formalização. E eu vejo até assim, com certo lado positivo, que o contribuinte acaba tendo uma visão, né, um pouco maior do que como é que está sendo elevado ou reduzido o seu patrimônio. Sim. Né? Se ele está com muita dívida ou pouca dívida. Porque uma grande parte da população ela tem essa dificuldade, né, de ter uma ideia de como é que eu estou financeiramente. E a declaração de renda vai apresentar essa posição para ela. Se eu estou com muita dívida, se o meu patrimônio aumentou ou diminuiu. Essa restituição que depois a gente recebe de volta, né, da Receita, vamos dizer assim, e aí eu recebo na minha conta bancária, né, esse valor. Exatamente. Isso é até interessante, né, professor? Porque às vezes a gente não sabia que tinha ali aquele dinheirinho extra e aí a Receita devolve para a gente. É basicamente isso. Isso, é perfeito. Então, inclusive eu tive um caso agora recente lá no NAF.
A moça falou, eu preciso apresentar. Eu falei, olha, eu olhei, né? Você está dispensada. O pessoal usa, eu sou isenta, não é o correto, é dispensada da entrega, porque ela pode entregar. Eu verifiquei, ela realmente não há necessidade. Só que tinha uma retençãozinha lá, né? Um certo valor que ela vai ter de volta. Então é Ela importante... falou, puxa vida, né? Eu não sabia. Não é um grande valor, mas né, um churrasquinho dá para fazer. Dá para fazer. Professor, geralmente tem restituição, de forma geral? Assim, a maioria ganha essa restituição ou é mais raro? É meio a meio. Eu diria que 50% restitui e 50% paga. Tá certo. E quem é obrigado hoje, então, professor, a fazer essa declaração? Porque muita gente está nos assistindo e pensando, meu Deus, e agora? Preciso fazer, não preciso? Como é que eu sei? É um rol de situações, então eu vou ver se eu não esqueço nenhuma delas. Né? Então, a primeira, né, é o volume de rendimento tributável, né, que esse contribuinte teve durante o ano. Então, até R$ 28.559,70, se ele não recebeu acima desse valor, ele está dispensado da entrega. Vamos repetir o valor, professor? R$ 28.559,70. Faz as contas aí, pessoal. Recebeu até acima desse valor? Aí ele está obrigado a apresentar. Não significa que ele irá pagar. Né? Ele pode até restituir, dependendo do valor que foi retido na fonte durante esse período. Exato, porque às vezes ele já pagou o que ele tinha que pagar, não tem que pagar mais nada. Ou pagou a mais do que devia. E aí pagou a mais que devia, ele vai receber de volta. Né? Para você ter ideia, Fabiola, vamos imaginar que a pessoa começou a trabalhar em novembro de 2022 e teve um salário aí de R$10 mil. Né? Então, 10 mil em janeiro, novembro, 10 mil em dezembro, R$20 mil. O total do rendimento dele, se ele trabalhou só esses 2 meses, foi 20 mil. Sim. Ele está dispensado. Porém, esse rendimento no valor de R$20 mil teve retenção, em função da tabela. Ele vai restituir todo o valor que ele... Então, é importante declarar nesse caso. Sem dúvida. Então, se eu perceber que eu tenho uma restituição, mas eu não atingi o valor, eu posso declarar mesmo assim, Sim, só para poder restituir? Pode. Ninguém está... dispensado. Você está dispensado. Por você estar dispensado, não significa que você não tem que entregar. Ah, entendi. O contribuinte, eu quero entregar porque eu quero manter meus documentos em ordem. Quando eu precisar fazer, eu não tenho que ficar buscando dados lá dos anos bolinha atrás. Né? Vai atualizando. Entendi. Então, além desse valor, quais seriam os outros motivos? Sim. Uma outra segunda situação, vamos imaginar que ele não atingiu esse teto de 28.559,70, mas ele teve uma herança, né, num valor superior a R$40 mil. Então, a herança ou doação, né, elas são rendimentos isentos. Porém, o rendimento isento acima de R$40 mil no ano passa a ter obrigatoriedade. Então, se ele recebeu uma herança acima disso... De 40 mil. Ele precisa declarar. Ou seja, é a somatória dos rendimentos isentos. Herança, rendimento de aplicações financeiras, rendimento de caderneta de poupança, né? Lucros distribuídos pelas empresas, que o lucro distribuído também é um rendimento isento. Então, se a somatória dos rendimentos isentos superar 40 mil, ele está obrigado, mesmo que ele não tenha rendimento tributável acima dos 28.559. Entendi. Uma outra situação é com relação aos bens patrimoniais. Imaginamos que a pessoa não teve nenhum rendimento tributável, não teve nenhum rendimento isento, porém, ela tem lá em seu nome, né, bens, né, que ultrapasse a R$300 mil. Ela está obrigada. Esse 300 mil, Fabiola, não é valor de mercado, tá? É valor de aquisição, ou seja, valor de face do documento da época que ele adquiriu. Então, por exemplo, se eu comprei uma casa em 2019 e essa casa vale mais de 300 mil, ou um terreno, ou qualquer outra coisa, se ele estiver no meu nome, eu preciso declarar em 2019, em 2020 de novo, em 2021 de novo. Se o valor de mercado dela hoje for 300 mil, mas na sua escritura de aquisição estiver abaixo de 300 mil, não. É valor, no caso do imóvel, é o valor da valor compra da escritura. Mesmo, da escritura. Exatamente. E aí eu preciso declarar todos os anos. Todos os anos,
o valor de aquisição, nunca o valor de mercado. Não precisa corrigir, então, esse valor, né? Não, é proibido, é proibido. Tá. Professor, e no caso de investimentos, não, financiamentos, desculpa, se eu preciso informar algum financiamento que eu tenho? Sim, o próprio extrato da instituição que você é correntista vem informando, além das tuas aplicações de saldo em conta corrente, ele informa que tem as suas dívidas. É obrigatório também informar a dívida, que é até muito importante, porque essa dívida vai fazer parte de um cálculo que a Receita Federal faz para levantar qual foi a variação patrimonial do contribuinte. Tá, ok. Então, professor, resume para a gente o que eu preciso declarar para a Receita. O que eu tenho que eu preciso declarar? Sim. O rendimento, tributado ou não tributado, os seus bens, né? Carro, casa, terreno, barco, ok? Saldos bancários. A única exceção é que se o teu saldo bancário em contas correntes for abaixo de R$140, não há obrigatoriedade. R$140? Isso. Tá. Os bens móveis, né, exceto, então vamos dizer, exceto imóveis, o valor que passa a ser obrigatório é a partir de 5 mil. Então vamos imaginar lá que eu tenho uma bicicleta. Né? Uma moto, um carro. Que está com um valor abaixo de 5 mil, não sou obrigado. Tá. Então abaixo de 5 mil não, mas... Não é obrigado a informar. Não é obrigado, mas se o contribuinte quiser, não há nenhum impedimento. Tá, vamos colocar então mais um exemplo aqui. Eu não tenho salário, não tenho rendimento acima dos 28 mil, mas eu tenho um carro que custa 10 mil. E aí? Sim, não há necessidade, porque a obrigatoriedade com relação ao valor do teu patrimônio, a obrigatoriedade passa a ser a partir de 300 mil. A somatória, né, de todos os seus bens no último dia, no caso aqui 31/12 de 2022, se a soma de saldos bancários, casa, carro, né, aplicações financeiras, seja ela em CDB, CDI, ações, se ultrapassar 300 mil, você está obrigado. Legal, então se ou tem essas situações, né? Ou se eu recebo acima de 28 mil, tenho que declarar. Ou se eu tenho bens acima de 300 mil, eu também tenho que declarar. Também declarar. Ou tem as duas coisas. Isso. E também a questão dos rendimentos isentos, né? Vamos imaginar que eu não tenho nada. Tá. Não usei ninguém, não tem nada. Tá. Recebi uma herança de 45 mil reais. Sim, é um lote, caso, vamos falar, um lote de 45 mil reais ou um carro no valor de 45 mil reais. Então, os meus bens totalizam só 45. Porém, como esse carro foi uma doação, né, que eu recebi, uma herança que eu recebi, que é um rendimento isento, e ele está acima de 40 mil, né? Até 40 mil de rendimento não é obrigado, acima de 40 mil é obrigado, aí eu sou obrigado. Entendi. Confuso, Perfeito. né? É um pouco confuso, foi o que eu te falei, complicadinho. E aí, professor, vamos supor que o pessoal lá de casa está acompanhando a gente, mas tem alguns casos extras diferentes e ele ainda não sabe se ele tem que declarar. O que ele pode fazer? Ele tem como procurar a Receita e descobrir? Como é que é? Olha, o pessoal da Receita está encaminhando, né? Para que nós façamos esse atendimento. Então, o contribuinte que tiver alguma dúvida, né, com relação a essa entrega, né, que é bastante complicada, pode nos procurar ali no núcleo de apoio fiscal, né, no NAF, ali na cidade universitária, de terça e quinta-feira, né, entre 17 e 19 horas, que estaremos à disposição para atendê-lo. Tá, então, mesmo que eu não seja de baixa renda, mas eu preciso tirar algumas dúvidas sobre sem isso, problema, o NAF pode, atende, então. Inclusive via telefone. Tá? Via telefone, neste mesmo horário. Aí é só informar o CPF? Sim, só informar o CPF e a dúvida, né, que ela seja bem esclarecida. E se houver documentos pertinentes a essa dúvida, melhor ainda, né, a gente passa a aprofundar. É possível que, dependendo da dúvida, se ela for um pouco complexa, né, nós temos que estudar a legislação e depois responder ao contribuinte. Perfeito, professor. Lembrando também que a gente está dizendo aqui sobre pessoas físicas, né, professor? É diferente de pessoa jurídica da declaração, né? Sem dúvida. Essa declaração de pessoa jurídica, ela acontece como?
Na verdade, atualmente não há mais uma declaração de pessoa jurídica. Há um documento, há uma informação, né, virtual, ok, que os escritórios são obrigados a fornecer anualmente. E não é um só, são uma lista Muitas. enorme de obrigações. E geralmente a empresa ela já tem o contador que Sim, acompanha sim. isso, né, Ou professor? um contador ou um escritório, né, de contabilidade que providencia. Tá. Esse ano também a gente sabe que a Receita simplificou um pouco mais essa questão da declaração do imposto de renda para pessoa física, né? Se você não quiser procurar um escritório, talvez de casa a pessoa consiga fazer, professor Isa. Sim, sim. O programa, ele é público, né? Você pode baixar ele no teu note, no teu computador e elaborar. Agora, assim, é um conselho, a pessoa tem que ter algum conhecimento, tá? Porque se ela informar alguma coisa em fichas erradas, que são divididas em fichas de declaração, ele pode cair na malha fina, né? E aí ser obrigado a esclarecer, aí você tem que ir pessoalmente. É um trabalho enorme. Então, se a pessoa não entende muito, é melhor não se arriscar. Não é bom arriscar porque ela vai se expor demais para a Receita Federal. Não que, né, os contadores sabem driblar a Receita Federal, não é nada disso, tá? É que nós sabemos, né, exatamente o que deve ser feito. Quais são os caminhos, para né? que não dê inconsistência na declaração de renda. Perfeito. Professor, agora vamos falar sobre os isentos, né? Sobre o que dá para abater também do imposto de renda. Quais rendimentos hoje são isentos da declaração? O que eu não preciso declarar? Sim, o primeiro deles é uma novidade, né, que tem para esse ano de 2023, referente ao ano 2022, que é a pensão alimentícia. Até 2021, a pensão alimentícia de quem recebia, De quem né, recebia, era tributado, como se fosse um regimento, né? E não é justo, né? Porque essa pensão é para os cuidados daquele que vai ter que ser beneficiado. E Sim. como tributar, né? Então, esse ano... A pensão alimentícia, então, não é mais tributada? Não é mais tributada, felizmente. Que bacana. Boa notícia, então. Isso. Tem mais alguma coisa, professor? Sim, uma outra novidade, né? Eu vou dar as duas novidades principais para esse ano, é com relação às ações. Investimento em ações. Hoje, a juventude, eles estão por demais fazendo essas aplicações em valores pequenos, né? E até o ano de 2021, se o contribuinte adquirisse uma ação, uma coisa irrisória, né? Às vezes ele fazia um teste, já estava obrigado a entregar. Tá. E eu acredito que a Receita Federal ponderou, né, e chegou no bom senso, falou, não faz sentido, né, a pessoa tem lá R$10 de ações, tem que fazer essa entrega, Sim. Levando em consideração que, né, é só a partir de 28 mil que é obrigado. Aí eles colocaram a seguinte regra, para o ano de 2022, né, que entrega em 2023, as negociações até 40 mil em ações, né, de venda, está dispensado. Tá. Porém, sempre tem o porém na Receita Federal. Vamos imaginar que eu negociei apenas 21 mil reais em ações. Não, 22 mil reais. R$1.000 num mês e no outro 21 mil reais. Já estou obrigado, porque a partir de 20 mil num próprio mês, eu sou obrigado a fazer o ganho de capital. Ah, tá. E aí recolher o imposto de vida. Então fica confuso. Mas é 40 mil ou é 20? Não. 40 mil na somatória do ano, desde que nenhum dos meses ultrapasse os 20 mil. Os 20 mil. Perfeito, professor. Tá vendo? Tem muita coisa para aprender, Bem, né? Quais despesas, professor, eu posso informar na declaração para abater do meu imposto? Exatamente. Como abatimento? O dependente, né? Considera-se dependente filhos, né, menores de 21 anos ou até 24, desde que esteja cursando universidade. Tá. Pai, mãe, né? Esses são considerados dependentes na declaração de renda. Só que tem que tomar cuidado, se o filho já trabalha e o contribuinte colocá-lo como dependente, o rendimento do filho integra essa mesma declaração, essa mesma declaração. Então é importante, né,
fazer uma análise, às vezes é melhor tirar o dependente e deixar de ter essa dedução do dependente, que é 2.259, Tá. né, e evitar uma receita que esse filho tenha num valor superior, né, aí acaba não compensando. Tá. Despesas médicas, tá? É importante dizer que com relação a despesas médicas, medicamentos adquiridos em farmácia não é permitido. Não entra, então, Tá? nesse caso. Medicamentos só vai ser considerado uma despesa dedutível se ele for paga junto com a consulta. Então eu vou lá num médico, né? Numa clínica, tem que ser uma clínica, né? E faço o meu tratamento e eles englobam esses medicamentos. Aí sim, então na fatura da clínica virá, além do trabalho médico, mais os medicamentos. Aí sim. Mas eu ir na farmácia e comprar, não é permitido. Não entra. Tá. Professor, falando sobre essa questão de consulta médica, né? Todo mundo sempre tem, claro, ao longo do ano aí alguma consulta para ir. Essas consultas médicas, quando eu pago por elas, de forma particular, o que eu tenho que pedir para depois abater no meu imposto de renda? O recibo. Eu peço uma nota, a exatamente, nota mesmo. Se for uma clínica, né, ela vai te fornecer uma nota fiscal. E se for um autônomo, ele vai dar um recibo, né? Pode ser um recibo simples, onde identifica o valor que você pagou, e o CPF do médico, né, para ser identificado. Sim. O porquê disso? Porque mesmo a clínica ou médico autônomo, eles são obrigados, né, por lei, informar a Receita Federal os pacientes que eles atenderam e o montante recebido. Então, eles são obrigados a me oferecerem essa nota, então. Sem dúvida né? nenhuma. Então, um direito do cidadão. É um direito, né? nosso. E é interessante isso, porque a gente às vezes vai na consulta, paga ali e depois não lembra, Já né? não lembra. Mas aí a declaração do ano que vem, isso pode abater. Então, a gente tem que ficar atento, né, professor? Eu diria assim, para aqueles contribuintes que têm um rendimento mensal em torno de acima de R$5.000, agora houve, em março, a partir de maio houve uma mudança, não tem de cabeça, mas pegando a legislação anterior, para quem ganha acima de R$5.000, a cada R$1.000 de recibo médico, ele tem uma dedução de R$270. Nossa, então é importante mesmo, Sem né? dúvida alguma. E aí essa consulta médica, não interessa qual seria o motivo. Pode ser questão estética, pode ser... Estética não entra. Não, corretiva. Então, outra informação importante. Isso é para as mulheres, né? Pois é. Dentista, atendimento Sim, odontológico dentista, pode. sem dúvida alguma. Entendi. Então, desses casos, só a consulta estética que sai desse escopo, né, professor? Isso. Tá. E aí tem também os gastos com a educação. Convênio de saúde também entra, professor? Sim. O plano de saúde entra. Com educação seria o quê? Pagamento de escola? O pagamento de escola. Só que aí é uma justiça, infelizmente, que me perdoe o pessoal da Receita Federal, né? A dedução com a educação, ela é permitida até, no máximo, R$3.000, em números redondos, está em R$3.500. Por declaração. Por ano? Por ano. Então, não importa se eu tiver um filho, 2 filhos, 3 filhos. Vamos imaginar que eu tenho 3 filhos, né? E tenho uma despesa com educação de R$10.000 no ano. Eu só posso descontar 3 mil. Eu tenho que informar o montante pago, porém, o sistema vai só considerar 3 mil. Essa é uma grande injustiça. Ruim mesmo. Porque hoje em dia 3 mil você gasta. Nossa Senhora. Rapidinho, ainda mais quem tem mais de um filho, né? Imagina, né? A pessoa faz aí a medicina, né? Pois é. E faculdade também entra nisso, então? Sim, sem dúvida alguma. Apenas cursos técnicos que não entram. Cursos técnicos não. Bacana. Mais alguma coisa, professor, que abate aí desse imposto? Que o senhor lembra? Educação, médico, dentista. Não. Basicamente são esses, né? Qual a diferença, professor, de declaração simplificada e a declaração completa? Perfeito. Olha, a simplificada, o governo, né, permite um desconto de até 20%, de 20% sobre os rendimentos tributáveis. E ele não exige nenhum documento. Você não precisa provar nada. Tá. Vamos imaginar, né, que você fez, durante o ano você não teve despesa médica, educação, não teve nenhuma despesa, nada. Aí fala, puxa vida, não vou ter não. Aí você faz a simplificada,
e gera uma redução de 20% do rendimento para tributar. Só que esses 20% ele tem um limite. Né? Esse 20% do teu rendimento não pode ultrapassar, também em número redondo, R$15 mil, 14 mil e alguma coisa. Tá? Perfeito. E a completa, né, é aquela declaração onde você vai se beneficiar de todos os descontos permitidos. Então, o que a própria Receita Federal orienta? Para que o contribuinte faça como se fosse fazer ela completa. Informar todos os dados ali, que até é obrigatório. Tá? Você foi ao dentista, deixou e pagou e deixou de declarar, você está passivo de uma multa. Você é obrigado. Aí, ao final, o próprio sistema da Receita Federal vai te indicar, né, qual é melhor. Qual que você vai pagar menos ou qual aquela que você vai restituir mais. Se você olhar direto na tela, assim, né, do lado esquerdo aqui embaixo vem declaração simplificada. Você vai pagar ou vai receber. Declaração simplificada. Você vai pagar ou vai receber. Aí é só clicar no 1, no 2. Então o próprio sistema já vai orientar o contribuinte. Perfeito, professor. Agora conta pra gente, se eu não declarar, quais são os problemas que eu deveria ter declarado? Quais são os problemas que eu vou enfrentar, professor? Tá, ó, você deixou de declarar, no dia seguinte a Receita já sabe que você deixou. Não tem como. Aí você vai sofrer já de início uma multa mínima de R$165 ou 1% do valor devido por aquela declaração que deixou de ser feita. Tá. E aí eu vou ter que declarar de qualquer maneira depois disso, né? O problema maior, Fabiola, se você não atender, né, e você receber uma notificação por omissão de entrega. Aí a coisa pega, porque você vai receber uma multa de punição, uma multa punitiva do valor de 75% do teu rendimento tributável não declarado, mais o valor do imposto com juros e multa. A dor de cabeça, então, não compensa. Não, aí você vai pagar mais do que você recebeu. Então, não deixe de entregar, não deixe. A gente nunca peca por andar na linha, né, professor? Não. Fazer tudo direitinho que dá certo, né? Professor, o senhor comentou também que quando eu vou fazer uma declaração, eu tenho que apresentar a declaração do ano anterior. Mas vamos supor que eu perdi esse recibo. Eu tenha feito e perdi. Como é que eu faço para resolver isso? Então, não, isso aí já... Antigamente era um problema sério, né? Quando era tudo manual. Hoje nós temos a questão digital, né? Que o contribuinte poderá, através da senha GovBR, né, entrar no sistema da Receita Federal e tirar uma cópia de todas as declarações, de todos os rendimentos. Todos os anos dele. Tudo que ele precisar está lá. Está tudo digital. Só que tem que usar ou o certificado digital, só que esse tem custo, né? Ou a senha GovBR. Tá, perfeito. Professor, quais são os principais erros na declaração do imposto de renda que as pessoas cometem? Sim. A própria Receita Federal informou que o principal é deixar de informar rendimento referente a aluguéis. Aluguel. Porque tem muitas pessoas que têm um imóvel, né? E não vai atrás de uma imobiliária, então ele mesmo faz se ali entende a transação. lá Sim. E fica por isso. Então, o inquilino fala, eu não vou declarar, o proprietário fala, então, se você não declara, eu não declaro também. Entendi. Né? Esse é um dos maiores fatores de erro, não, é omissão, né? Omissão. Agora, erro, digitação, informações em fichas erradas. Tá. Uma outra coisa muito comum, imóveis, né? Eu disse que o imóvel ele tem que ser o valor da escritura. E é muito comum, né, o contribuinte dizer, olha, esse imóvel, eu vou declarar do valor do que tem na aparece lá no IPTU, o valor venal. Tá. Jamais. Tá? Não deve e não pode fazer isso. Você vai declarar sempre o valor de origem. Vamos imaginar que você tem um bem lá, comprou em 1.900 bolinha, vale R$5 mil e vale 500 mil. Não importa. É o valor de origem, é o valor que está na escritura, né, professor? A razão disso, Fabiola, é que quando você vender esse bem, né, e ele estando tributado, que há regras para isso,
A Receita Federal vai pedir a data da aquisição e o custo de aquisição. E o valor de venda atual. Ela tem fatores de redução, ela não vai aumentar o valor do bem original, vai reduzir o valor da venda em função de vários fatores que só a Receita Federal sabe como é que faz isso. Tá. E aí faz a tributação. Professor, outra dúvida, no caso de declaração de previdência privada, VGBL e PGBL, como declarar essa previdência? Sim, aí nessas duas siglas complicadas, ainda VGBL e PGBL. O VGBL, né, você vai declarar como ele fosse um bem, como fosse uma casa, um carro, lá em declarações de bens. Tá. Ok? E você não tem incentivo algum. E você vai ser só tributado, né, quando resgatar e os juros. Já o PGBL, você vai lançar em pagamentos. Não declara como se fosse um bem. Declara em pagamentos, aí você tem um benefício de 12% sobre o valor aplicado. Tá. Então é outra informação importante que você deve passar para o seu contador. Exatamente. É importante você passar, olha... Não, se bem que no informe de rendimento do banco que ele trabalha, já vem lá. Já vai vir dessa declaração. VGBL e PGBL. Perfeito. Né? Mas se eu não sei se existe esse tipo de previdência ou que não seja instituição. Mas se a pessoa tem, não seja instituição, se é que há, né, ela deve informar o profissional que está desenvolvendo a declaração de renda. Tá bom. E sobre variação patrimonial? Eu tenho um determinado bem num ano, depois eu acrescento esse bem. Como trabalhar isso dentro da declaração, professor? Aí é um cuidado específico, Fabíola, que o contribuinte e o profissional tem que ter, né? O que é a variação patrimonial? É o quanto você aumentou do seu patrimônio, né? Seja ele bens móveis ou imóveis ou aplicações, né? De um ano em relação ao outro. Vamos imaginar o seguinte, no ano de 2021, né, você tinha lá 100 mil reais de bens. Tá. Vamos por casa, carro, aplicações financeiras, os bens, reforçando novamente, é o valor da escritura e não o valor de mercado. E aí nesse ano de 31 de dezembro de 2022, você adquiriu mais algumas coisas, aumentou suas aplicações e foi para 200 mil reais. Então, a tua avaliação patrimonial entre um ano e outro foi 200 mil menos 100 mil que você tinha. Então, você aumentou o teu patrimônio em 100 mil reais. Aí você informa, né, que os teus rendimentos durante o ano, rendimento tributário e não tributário, deu lá 70 mil reais. De onde veio os outros 30, né? O contribuinte poderia ter tido feito um empréstimo. Aí sim, né, na declaração vai ter lá o lançamento dos empréstimos. Lembra? Lá no início você me perguntou se é obrigado? Então, ele informa que ele pegou um X reais no banco para justificar esse aumento. Agora, caso ele não tenha, né, não tenha empréstimo nenhum, então você olha, a Receita vai comparar, bom, você aumentou 100 mil, você só teve rendimento de 70 mil, de onde veio os outros 30? Então, não é que ele já vai receber a multa, não, longe disso. Ele vai receber uma notificação para justificar esse aumento. Quer dizer, professor, de forma simples, né? Todo o dinheiro que chega, a gente tem que dizer de onde ele veio e para onde ele vai. Tem que ser dinheiro, basicamente é isso. Tem que ser dinheiro quente. Né? Tem que ser dinheiro quente. Dinheiro regular. Então, para os contribuintes aí de baixa renda, né? Isso não ocorre porque a empresa já fornece rendimento, né? E isso pode ocorrer da pessoa, às vezes, ter esquecido de formar um rendimento, né? E acabar um rendimento isento, né? E acaba não aparecendo. Perfeito. Mas é importante, né, que o contribuinte e o profissional sempre façam essa análise para verificar se a avaliação patrimonial está sendo justificada pelos rendimentos. Ótimo. Agora a gente está se encaminhando para o final do programa, professor, mas eu gostaria de falar com o senhor antes sobre a campanha Leão Amigo. É uma campanha que beneficia muitas pessoas, né, de responsabilidade social aí, e que é através dessa declaração, né? Explica para a gente como essa campanha é beneficiada. Poxa, Fabíola, foi muito bem lembrado da sua parte, né? E que, inclusive, o próprio pessoal da Receita Federal, né, incentiva, tanto é que recentemente nós tivemos a presença aqui de um auditor fiscal e do delegado regional da Receita Federal aqui na Unifev,
né, tecendo uma palestra, e o delegado comentou sobre essa questão das doações. Nem doação não é, porque doação é você tira uma parte que é sua e entrega, né? E essa parte da contribuição para a criança e adolescente é uma destinação, é um valor do imposto de renda que você vai transferir para o Votuporanga. Então, como funciona isso? Somente para as declarações, né, somente as declarações de renda completa que permite essa doação. A simplificada não é permitida pela Receita Federal. Sobre o imposto devido, né, não o a pagar, né, a pessoa que vai restituir também tem condições de fazer isso. Primeiro, né, o cálculo que é feito na declaração é você apor o valor devido e desconto que você já pagou e vai pagar a restituição. Então, a base é o valor devido. Você pode doar 3% para a criança, né, e o adolescente, mais 3% para o idoso. Tá. Vamos imaginar assim, eu tenho que pagar lá R$1.000, né, o meu imposto devido é R$1.000. Eu faço, o contribuinte faz essa destinação, 3% para a criança e 3% para o idoso, são 6%. Então, o contribuinte, ao invés de pagar em DARF para a Receita Federal R$1.000, ele vai pagar só 940, porque 6% de 1.000 é 60, esse 60 vem diretamente para o município onde ele indicar, que no caso aqui, né, de Votuporanga. Isso, quer dizer, não tira nada do meu bolso, nada, é só ao invés de ir para a Receita, fica aqui para a entidade. Então é só uma destinação mesmo, por isso né? É uma destinação. Mudar né? o caminho do dinheiro ali. Mudar o caminho, foi muito bem colocado. Agora, uma informação fidedigna, inclusive da base da Receita Federal, é que Votuporanga, Fabíola, tem uma capacidade de arrecadação anual de R$2 milhões ano. Vim para os cofres de Votuporanga, né, para ser destinado às nossas entidades. Como doação, então, mais ou menos uns 2 milhões. Como doação. E nós estamos arrecadando, em média, apenas 300. Poxa, é muito menos, né? Então, fica aí, né? Fica aí um apelo, né? Um apelo, vamos dizer assim, né, um pedido aos contribuintes que são obrigados a entregar na cobertura, que exige do seu contador, né, que faça a destinação. E os próprios contadores de Votuporanga, né, que conhecem bem, né, esse benefício que eles podem contribuir com a nossa cidade e as instituições, que façam, né? Liguem para o teu contribuinte, porque o contador não pode fazer isso espontaneamente, ele tem que ter o aval do contribuinte, né, para que faça isso. E assim, mais uma informação aos contribuintes, é comum o contribuinte falar, poxa vida, mas isso aí não vai me colocar na malha fina. Longe disso, não há, porque essa destinação é feita a partir do imposto que é devido. Não há nenhuma base de rastreamento, né, para fins de malha fina. Então, quer dizer, não tem prejuízo para o contribuinte, nenhum prejuízo. Não tem risco nenhum de malha, se você estiver fazendo tudo direitinho, vai dar tudo certo. É só benefício. Com certeza, só benefício. Imagina, Fabíola, R$2 milhões distribuídos nas entidades de Votuporanga. O quanto elas não receberiam, né? O quanto vai melhorar, né, a vida dessas pessoas carentes, né, que estão na instituição. Com certeza, pessoal. Então, você aí de casa que vai fazer sua declaração ainda, que ainda não fez, que termina dia 31 de maio o prazo, oriente o seu contador. Olha, eu quero colaborar com a campanha Leão Amigo, aqui de Votuporanga. Então, você pode colaborar, é muito simples, você não tem nenhum prejuízo com isso, não tem nenhum acréscimo nessa declaração. Sem dúvida. Colabora com os projetos assistenciais diretamente aqui de Votuporanga. E é legal também, né, professor, que mesmo a pessoa declarando em outra cidade, ela pode falar que ela quer colaborar aqui com Votuporanga, né? Nenhuma, porque às vezes é filho aqui da cidade, quer colaborar, então ela pode destinar para cá, né? Exatamente. Então é isso aí, Votuporanga tem uma capacidade dessa doação, vamos chamar assim, de 2 milhões e a gente só tem arrecadado em torno de 300 mil. Então ainda é um assunto que a gente tem que ficar batendo, né, professor? Todo ano a TV Unifev fala sobre isso. Sem dúvida alguma, Fabíola. É, isso mesmo. Professor, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, pela sua atenção. Tenho certeza que ajudou bastante o pessoal de casa. Perfeito, eu que agradeço, Fabíola.
Sempre bem-vindo. Estou à disposição aí. Tá certo, tá certo. Professor Oca, aqui no Coletiva da TV Unifev, a gente agradece toda a sua companhia, a sua audiência, o Coletiva que é transmitido aqui para toda a nossa região e também nós temos um canal no YouTube e o WhatsApp, tá, pessoal? Então manda aí o seu recado, quem você gostaria de ver, qual assunto você gostaria de ver tratado aqui no nosso Coletiva. Muito obrigada mais uma vez e a gente volta na próxima semana. Até lá!